Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Prince Oliveira e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre Mocidade Espírita. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, né? Eu queria agradecer a Tânia pelo convite e ao Ness, né? Que é também a minha casa do coração, né? Onde comecei na doutrina espírita e permaneço até hoje, né? Então eu queria agradecer, né, pela oportunidade. E antes da gente iniciar então os conteúdos, né, em si, eu vou ler só um pequeno trecho, né, de uma mensagem da Amélia Rodrigues. Essa mensagem é bem legal, ela fala sobre os desafios, né, da evangelização. E aí eu vou ler então esse trechinho, a gente faz uma prece e aí a gente começa então a conversar sobre o tema, né? Na mensagem, o trechinho diz assim: que a criança é sementeira que aguarda, o jovem é campo fecundado, o adulto é seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. Então, uma reflexão aí para nós, né? Então, eu vou pedir para que nesse momento, todos aqueles que se sintam à vontade, né, possam fechar os olhos, acalmar os pensamentos por alguns instantes, buscando nos unir a estes espíritos amigos que estão aqui com a gente, agradecendo pela oportunidade deste dia, que nós possamos, amigos, estar em comunhão de pensamentos e sentimentos, para que assim possamos assimilar da melhor forma tudo que chegará até nós na noite de hoje. Que nós possamos ainda levar essas boas vibrações e esses bons sentimentos a todos aqueles que se encontrarem necessitados e que porventura passarem pelo nosso caminho. Nós agradecemos e que assim seja. Então, agora, né, para a gente começar, eu organizei alguns conteúdos, né, que eu considerei importantes, né, para a nossa conversa. E aí, primeiro, né, eu queria falar, né, que a gente está esse vídeo, né, ele faz parte então de um projeto, né, que que as meninas estão organizando, né, a Tânia, a Marcela, que são aí as palestras de forma remota, né, durante esse período de pandemia, né? E aí a gente está, elas estão trabalhando então com alguns temas, né? Agora começou essa série relativa a temas que constituem a casa espírita, né? Então vão ser falados, já foram falados alguns, né? E vão ser falados ainda temas que são atividades, né? Na verdade, que existem dentro da casa espírita. Só para vocês, então, me conhecerem um pouco, né? Como eu disse, eu sou a Prince Oliveira, eu faço parte do NES, que é o Núcleo Espírita Dr. Ismael Alonso, e eu faço parte do NES já há alguns anos aí. No NES já fui dirigente, né, da mocidade de lá, que é a MEPATA, a Mocidade Espírita Paulo de Tarso. Então, fiquei vários anos aí, né, na MEPATA, como dirigente, e faço outras atividades na casa, né, também. E além disso, atuo no movimento espírita, né, faço parte do Departamento de Mocidades da USE, que é a União das Sociedades Espíritas,
Então, a mocidade é um tema que é bem recorrente, assim, né, na minha vida e que me trouxe aí várias reflexões, né, várias mudanças aí, foi e continua sendo, né, um período muito importante na minha vida, assim, que tem me acrescentado muito. E então, né, para a gente começar a falar do tema propriamente dito, eu trouxe um pequeno trecho, né, de uma mensagem do Bezerra de Menezes, em que ele, na verdade, é uma entrevista, né, com o Divaldo Franco, e aí o Divaldo, né, ele é perguntado nessa entrevista, né, sobre o que o Dr. Bezerra de Menezes fala do futuro do jovem, né, no movimento espírita do Brasil. E aí eu achei muito interessante, né, as colocações do Bezerra, né, e aí eu vou pegar esse trechinho e depois a gente vai discorrer sobre algumas outras coisas, né. Então, após essa pergunta, então, né, qual que é o futuro, né, do jovem no movimento espírita do Brasil, a resposta é a seguinte, o Divaldo falando, né? Quando percebi a pergunta, consultei ao Dr. Bezerra de Menezes e ele disse-me, diga aos vossos queridos filhos que eles não são a esperança, eles são a realidade do amanhã. Diga que os mentores da humanidade confiam neles, na condição de construtores da humanidade do futuro. Eles são o alicerce da sociedade infinitamente feliz. Diga-lhes que são a força e os mais velhos são a sabedoria. É necessário unir a força com a sabedoria, porque a força que não tem discernimento transforma-se em desastre, e a sabedoria que não tem força não pode produzir nada. Diga que eles são o futuro, mas devem cuidar do presente, porque se o presente não for rico de bênçãos, o futuro será assinalado pela tragédia. Diga que eles firmaram um contrato no além para esta experiência. Todo contrato tem cláusulas e algumas cláusulas que eles firmaram exigem-lhes alguns sacrifícios. Saúde moral, boa conduta, entusiasmo na luta, não sintonizar com o mal. Diga aos nossos filhos. Neste momento, Divaldo fez breve pausa e aditou. O Dr. Bezerra está aqui conosco. Que perseverem no bem. Então, essa foi a resposta aí, né, de Bezerra de Menezes. E eu achei muito interessante, né, quis até trazer para nossa conversa, né, porque aqui o Bezerra já coloca algumas coisas, né, que a gente sempre tem falado na doutrina espírita, né. Sempre que a gente está nos trabalhos na casa, né, alguma coisa nesse sentido, a gente fala muito sobre isso. Ah, o jovem, né? O jovem é o futuro, o jovem é o futuro, né? E aí a gente tem percebido, né, durante esses alguns anos, né, aí de trabalho com a juventude, que esse o jovem é o futuro, né? E muitas vezes isso não se transforma em ação, né? Então a gente fala bastante, né, que o jovem é o futuro, o jovem é o futuro, mas na prática, né, a gente faz pouco para preparar ou para incluir, né, de alguma forma esse jovem para que ele possa de fato chegar nesse futuro, né, ser esse futuro. Então, a gente vai conversar um pouco sobre essa questão do protagonismo, né, do jovem, que é um tema que eu considero bem importante, assim, né? E aí a gente vai ver alguns pontos, então, dentro disso, né, hoje. Então, para a gente
falar um pouco mais, né, sobre a mocidade. O que é a mocidade, né? Então, a mocidade é um grupo de jovens. A gente já viu N formatos, né, de mocidades, mas basicamente a mocidade é um grupo, né, formado, assim como qualquer outro grupo, né? Então, quem já fez parte de grupos de estudo na casa espírita, ou fez parte de COEM, de qualquer outro grupo de estudo, né? A mocidade é a mesma coisa, né? E aí, então, esses jovens se reúnem com o intuito, né, de estudar a doutrina espírita ou estudar temas relativos aí à sua vida cotidiana, né, à luz da doutrina espírita. Basicamente, a mocidade é isso, né? E aí é lógico que existem formatos e formatos, né? A gente vê um modelo, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, né? A gente trabalha com um modelo de mocidade que tenta, né, de alguma forma, dar esse protagonismo ao jovem, né? Então, quando eu falo de dar o protagonismo ao jovem, o que eu estou falando? Eu estou falando de, na mocidade, quem organiza o grupo é o jovem, quem coordena os estudos é o jovem, quem prepara os estudos é o jovem ou convida pessoas, né? Então o jovem ele tem aí essa prática, né? Essa experiência prática na estruturação, né, de um trabalho, porque quando a gente fala que o jovem é o futuro, né? Então a gente tem que saber que esse jovem precisa se inteirar dessas situações, né, dessas condições que naturalmente vão acontecer na vida espírita, né, dessa pessoa. Então, às vezes você vai precisar coordenar um grupo, às vezes você vai precisar fazer algum trabalho específico dentro da casa espírita. E se você já teve essa experiência, né, na sua juventude, é claro que depois vai ficar mais fácil, né? Então, no estado de São Paulo, como eu disse, a gente trabalha com esse modelo, né? Existe existe até uma limitação, né? Eles colocam uma faixa etária, né? Algumas federativas, até a FEB, né? Existe essa delimitação aí da faixa etária para participar da mocidade, justamente, né? Para ficar esse ambiente propício, né, e aberto aí para que o jovem então possa se colocar, né, se expressar, colocar aquelas questões que ele tenha dúvida, né, sem se sentir de alguma forma constrangido, né? Então existe aí essa indicação, né, essa sugestão, vamos dizer assim. E aí as federativas colocam então cada uma em uma idade, né? Mas para nós aqui no estado de São Paulo, participam de mocidades espíritas, né? Jovens até aí, no máximo 30 anos de idade, né? É lógico que isso não é uma regra, né? Teve uma outra vez que conversei sobre esse tema, né, em uma outra casa, e alguém fez justamente essa pergunta, né? Eu falei assim, mas eu já sou mais velha, né? Como que eu então eu não posso estar na mocidade, né? E aí a gente coloca que isso é uma sugestão, né? É uma forma de criar um ambiente propício, mas se dentro da sua casa espírita, né, às vezes você não tem, vamos dizer assim, você ainda não conseguiu preparar, né, um jovem para ele assumir a coordenação desse trabalho da mocidade, não tem problema nenhum uma pessoa mais velha fazer esse trabalho, né? E aí eu falei então um pouco sobre o que é a mocidade, como a mocidade funciona, né, em termos gerais aí, né? Mas geralmente os encontros das mocidades eles acontecem semanalmente, né? Assim como outros grupos de estudo. E aí geralmente tem um convidado, né, que vai falar sobre um tema específico, ou alguém da mocidade, ou o próprio dirigente, ou
uma dupla ou um trio prepara o estudo, né? Eles estudam aí durante a semana aquele tema e aí eles falam sobre aquele tema. A dinâmica do estudo da mocidade, ele é sempre uma construção, né? Então, é uma construção do grupo, né? Então, a gente vai trabalhar sempre dessa forma em que as pessoas, não é uma palestra, né? As pessoas podem interagir durante o estudo, elas podem fazer comentários, elas podem agregar algo, né, ao seu estudo, e isso não tem problema nenhum, né? Então, essa coisa mais dinâmica, justamente para ajudar a construir conhecimento juntos, né? A dinâmica da mocidade é mais ou menos assim. Entre estudos, né, a gente tem aí alguns eventos, né, em que as mocidades se reúnem para fazer algum evento de estudo ou de confraternização de alguma forma, né? E por fim a gente vai falar mais então, né? Então quem coordena esses trabalhos, quem organiza os estudos, quem organiza os eventos, né? Tudo isso é feito por jovens, né? Então a gente começa aí a abrir campo, né? Para que esses jovens comecem a demonstrar aquilo que são os potenciais, né, de cada um. Então é bem importante isso, né? A gente vê, por exemplo, no próprio NES, né? A gente trabalhou na mocidade durante vários anos, assim, e como que produz boas sementes, assim, o trabalho de mocidade, né? Então, eu fico, quando lembro, assim, né, dos anos que eu fiquei na mocidade, para mim foram muito importantes, porque além do crescimento que eu tive pessoalmente, né, eu consigo ver em todo mundo que estava junto naquela época, né, os próprios meninos ali mais novos, como eles se desenvolveram e como eles são ativos, né, e muito provavelmente vão ser ainda mais ativos dentro da casa espírita. Então, sempre teve esse movimento, essa dinâmica, né, que é muito importante. Agrega muito para quem é jovem, está na mocidade, e também agrega para a casa espírita, para o movimento espírita, né, porque esse jovem atuante, ele consegue fazer muitas coisas, né, ele tem essa força de ação, né, como diria o Bezerra de Menezes. Então eu elenquei alguns tópicos aí, né, só para a gente fechar esse assunto da mocidade. Então eu coloquei 6 itens aí, né, que resumem então como funciona a mocidade, né? Então na mocidade há participantes e não alunos. Há um coordenador e não um professor. Há troca e não transferência de conhecimento. Há estímulo e não cobrança. Quando um elemento do grupo falta, todos perdem ou deixam de ganhar, inclusive ele. Valoriza-se o desenvolvimento do indivíduo nas suas interações com o coletivo, né? Então, dentro do trabalho da mocidade, a gente procura agir dessa forma, né? Dando espaço, fazendo com que também esse jovem desenvolva, né, os seus próprios potenciais e as suas habilidades. E aí a gente precisa falar então sobre a questão do protagonismo, né, juvenil, que é basicamente a mensagem, né, que eu queria deixar hoje. E aí eu peguei um trechinho de uma apostila que chama Lugar de Ser Jovem. Essa apostila ela é até parte do material mesmo da USE, né, que é a União das Sociedades Espíritas. E eu achei bem interessante nessa filosofia e quis trazer para a gente refletir um pouco hoje, né? Então diz assim, que o protagonismo juvenil é o envolvimento do jovem nas questões que demandam decisão, planejamento, execução e avaliação. O protagonismo juvenil é uma forma de atuação com os jovens, a partir de como eles sentem e percebem sua realidade. O protagonismo preconiza um tipo de relação pedagógica que tem a solidariedade entre gerações como base, a colaboração como meio e a autonomia do jovem como fim.
Então, esse trechinho, ele fala sobre algumas coisas bem importantes e eu queria colocar isso de uma forma prática, né? Por exemplo, a gente tem dentro da casa espírita diversos tipos de atividades, né? E no NES, né, mesmo, quando a gente cita sempre esse exemplo, né, porque foi onde a gente teve a experiência com a mocidade e que surtiu muito efeito. Então, a mocidade, no NES, quando a gente estava trabalhando nela, né, foi um processo muito interessante, assim, né, porque esse movimento, né, da própria juventude dentro da casa, isso começou a gerar reflexos nas próprias atividades da casa, né? Então esses jovens eles estavam mais integrados, né? A gente conseguia aí executar várias coisas em conjunto, né, com a casa. Então sempre teve, né, esse apoio mútuo, né? Então por isso que é importante também quando a gente fala sobre esse trabalho, né, com o jovem, a gente entender que a gente precisa confiar, né? Porque quando a gente confia, a gente abre aí, né, um campo, abre um espaço para que aquela pessoa possa então mostrar suas habilidades, né, os seus potenciais, e isso agrega para o todo, né? Então, quando a gente fala de protagonismo da juventude, é realmente essa troca, né, entre as gerações, né? O jovem chega aí então com com esse gás, né, essa força de ação, e isso não quer dizer, né, que esse jovem, a única tarefa que ele pode executar dentro da casa espírita seja, por exemplo, né, fazer trabalhos, como o pessoal costuma dizer, né, carregar cadeiras em eventos, né? Não. O jovem ele tem diversas habilidades, né? Não só nessas questões aí que exigem força física, né? Então, às vezes a gente se prende um pouco a isso, mas a gente entender que a gente precisa abrir esse campo, abrir esse espaço em diversas tarefas, né? E isso tem demonstrado bons resultados, assim, né? Eu peguei alguns trechos, né? E achei muito interessante eu tenho visto algumas palestras de um autor conhecido, agora ele está bem em alta, assim, é o Adeilson Salles, e ele fala muito sobre evangelização e ele fala muito sobre juventude. E ele tem vários livros escritos sobre isso, é muito interessante assim o ponto de vista dele. E aí eu achei interessante que em uma das falas dele, né, ele diz assim, de que forma, né, como que a gente trata esse jovem, né, dentro da casa espírita, esse jovem que chega na casa espírita, né? Porque às vezes a gente se questiona que sempre surge uma lacuna, assim, né, entre a evangelização infantil e o trabalho com o jovem já partindo aí para a vida adulta, né? Sempre tem esse espaço vago, né? E aí alguém perguntou pro Adeilson sobre isso. Ele falou assim, Adeilson, mas por quê? Né, que acontece esse... fica esse espaço em aberto, né? Depois que a criança sai da evangelização, geralmente vai até a pré-mocidade, depois ela acaba se afastando, né, da doutrina por alguns tempos e volta depois na vida adulta, ou nem volta, né? E aí então ele foi perguntado sobre isso, e aí ele deu uma resposta que eu achei super interessante, assim, né? Que realmente ela traz algumas reflexões. Ele falou assim, que o problema, né, de tudo isso é a gente querer enquadrar esse jovem em uma caixinha ali, né? Do que como ele precisa ser dentro da casa espírita, né? Então a gente acaba limitando
a ação desse jovem, e aí ele acaba perdendo então o que é o aspecto mais peculiar, né, por assim dizer, né, que é ser jovem, que é ter juventude, né? Então ele coloca, e muito bem colocado, né, que o jovem ele precisa ter espaço na casa espírita para ser jovem, né? Então ele fala um pouco sobre isso, né, que às vezes a gente gostaria aí que o jovem agisse de uma forma ou agisse de outra dentro da casa espírita, mas a gente se esquece que ele é jovem, né? Ele vai ter o jeito próprio de agir, né, de um jovem, e isso é muito normal, né? E a gente deveria tratar isso com mais naturalidade e talvez com isso a gente conseguisse abrir vários espaços para esses jovens dentro da casa espírita, né? Então ele fala assim que uma das coisas, né, uma das coisas que a gente pode observar, né, por exemplo, o jovem ele vai na casa espírita e ele quer falar de temas que são que ele vivencia, né, no dia a dia dele, no cotidiano, e ele tem dúvida, né? O jovem chega com muitas dúvidas, a gente tem acompanhado assim o desenvolvimento do pessoal, assim, no movimento de mocidades, e a gente vê que as pessoas chegam com muitas dúvidas, né? E a gente precisa abrir espaço para que essas pessoas então possam se colocar, que elas possam colocar essas dúvidas que elas tenham. Então, os temas, né, de conversa, né, com a juventude, eles precisam ser temas que se enquadrem nisso, né, na vivência do jovem no dia a dia. É isso que é importante, né? Às vezes a gente fica ali chateado, né, que tem alguns temas que para nós que já somos um pouco mais velhos, né, a gente considera super importantes e são, de fato, muito importantes, mas que a gente precisa achar um jeito diferente, né, de passar esse conteúdo, né, para o jovem. Não dá para a gente imaginar que a gente vai conseguir usar a mesma metodologia que a gente usa com os grupos adultos, né? E os mesmos conteúdos que a gente trabalha com esses grupos adultos, que a gente vai conseguir fazer isso com o jovem, né? Então eu acho que também fica o jovem fica nesse limbo, né, na casa espírita. Então, por exemplo, a gente vê que na infância tudo é muito preparado, né, para essas crianças, né, naquele contexto, naquela idade, naquela faixa etária. E aí a gente vê que às vezes chega no jovem, né, fica esse limbo ali, né, que a pessoa não sabe muito bem se ela vai trabalhar com esse jovem como ela trabalha na evangelização. E aí, pessoalmente, né, eu não acredito que seja uma boa forma, né, ainda mais nos tempos de hoje, né? A gente sabe que a gente precisa repensar aí várias formas de passar conteúdo, então a gente precisa aí se dedicar um pouco, né, para descobrir ali a essência daquele grupo de jovens, como que quais conteúdos eles têm mais interesse, qual forma de trabalhar, né, vai funcionar melhor. Então, tudo isso, né, todas essas questões são questões que exigem um pouco de nós, né, nesse sentido. E aí eu achei bem interessante que o Adeilson até ele tem um livro que o título é Leon Denis para jovens, né? E aí ele traz então os conteúdos, alguns conteúdos, né, do Leon Denis, uma linguagem mais jovem, né, trazendo esses contextos diferentes assim para tentar criar então não esse vínculo, né, mas criar esse interesse, né, para que o jovem possa então
tem interesse de conhecer esses conteúdos, de refletir sobre isso, né? E aí é bem interessante assim os resultados de tudo isso, assim, né? Na prática a gente tem visto, existem vários encontros, né, de mocidade espírita, e nesse trabalho com a juventude a gente tem visto que o jovem tem muito para falar, né? Ele tem muito para aprender, mas ele tem muito para falar, formas diferentes de enxergar as coisas, né? Inclusive até me lembrei agora de uma fala do Adeilson, que ele fala assim, que quem não dá espaço para o jovem, né, essa pessoa não acredita em reencarnação, né? E aí ele explica, ele fala assim, porque quem está chegando agora, né, do plano espiritual? Então quem está chegando por último do plano espiritual, muito provavelmente vai chegar com ideias novas, né, trazendo coisas mais frescas de lá para cá, né? Então ele brinca com isso e eu achei muito interessante, porque de fato, né, faz bastante sentido, assim, né? Então esse jovem, ele consegue trazer aí renovações, transformações, né? Então, se a gente consegue fazer esse link, né, entre as coisas, a gente consegue fazer com que as gerações trabalhem juntas, né? Isso pode agregar muito mesmo, né? E aí só então falando mais sobre a mocidade com relação ao centro espírita, a mocidade espírita, ela é um departamento do centro, né, do centro espírita. Em algumas casas, a mocidade espírita, ela faz parte do departamento de evangelização, e aí geralmente fica infância e juventude em um departamento, mas em outras casas não. Em outras casas existe esse departamento direcionado para a juventude e esse departamento direcionado para a infância, né? Então, por quê? Porque são idades diferentes que precisam ser tratadas de formas diferentes. Então, a metodologia é diferente, não é a mesma, né? A forma de passar o conteúdo, a linguagem, né? Tudo isso precisa ser adaptado, né? Então, por isso que em alguns lugares a gente vê essa separação, né? Mas isso não quer dizer que se estiverem todos no mesmo departamento, também não possa ter esse direcionamento diferente, né, para cada tipo de trabalho. Então, a mocidade ela é um departamento do centro espírita como qualquer outro, né, como um departamento de estudo, um departamento de ação social, né, ou qualquer outro departamento do centro espírita, né? Então, é importante que esse jovem, que coordena, né, principalmente o trabalho de mocidade espírita dentro da casa espírita, ele possa se inteirar, né, dos trabalhos da diretoria da casa, ele possa participar ali das reuniões da diretoria da casa, né, para ele já é, conhecer como que funciona, como que é a dinâmica da casa, né, como que as coisas vão acontecer, como que ele pode contribuir para isso, né? E aí tudo é um aprendizado, né? Então esse jovem também consegue adquirir conhecimentos que vão servir para a vida dele e vão servir também para a continuidade dos trabalhos dentro da casa espírita. E aí um último tópico, né, que eu queria falar com vocês hoje. O nosso papo não vai ser muito longo, não, né? E a gente vai falar um pouco só sobre a mocidade e a família, né? E aí eu trouxe um trechinho da Joana de Ângeles, que ela fala assim, que a família, sem qualquer dúvida, é bastão seguro para a criatura resguardar-se das agressões do mundo exterior, adquirindo os valiosos e indispensáveis recursos do amadurecimento psicológico, do conhecimento, da experiência para uma jornada feliz na sociedade, né? Então,
a Joana fala para nós um pouco sobre a família, né, a importância da família, e aí falando então sobre a importância da família, né, para os filhos, né, para esses membros da família. E aí eu achei importante a gente falar um pouco sobre essa participação da família, né, junto à mocidade. Então, quanto mais a família incentiva, né, esse jovem, ou dá apoio, né, ou oferece a base, né, para que esse jovem possa participar da mocidade, quanto mais a família faz esse movimento, né, mais esse jovem consegue, então, vamos dizer assim, se integrar, né, no trabalho da mocidade. Então, a gente sempre coloca, assim, tem algumas atividades, né, que às vezes a mocidade abre espaço para a família estar junto, né, naquele dia específico na mocidade. Porque tudo isso, né, é muito importante para criar esses vínculos, então, né? Por que eu quis falar sobre isso, né? Porque às vezes, e não é raro assim, né? A gente vê situações em que, por exemplo, o jovem só vai para a mocidade, só participa na mocidade se a mocidade for no mesmo dia do estudo dos pais. E aí, se os pais não vão no estudo, o jovem também não vai na mocidade. Então, eu sempre gosto de colocar, né, falar sobre isso, né? Por quê? Porque a gente precisa construir esse, esse espaço, né, para que o jovem ele tenha esse compromisso, né? Ele consiga então entender que ele não está indo ali na mocidade só porque os pais vão no estudo também e aí ele tem que ir na mocidade, né? Não é uma obrigação, né? Ele vai porque é um compromisso dele mesmo, né? Com o grupo dele. Então eu acho que a gente precisa também, através desse apoio, né, da família para com o jovem, né, abrir esse espaço, né, essa construção aí, né, para que o jovem se integre mais na mocidade, para que ele tenha os seus compromissos, né, para que ele consiga aí cada vez mais se engajar, né? Então, se a família se engaja, esse jovem também se engaja, né? Então, a gente vê que muito é esse reflexo mesmo, né? A família, ela reflete muito na forma com que o jovem lida com as suas atividades, né, dentro da casa espírita. Então isso faz uma diferença, né? E aí quis trazer um pouco sobre isso. Basicamente, né, o que eu queria conversar com vocês hoje sobre mocidade, acho que era para a gente ter um papo mais leve mesmo, né, sobre isso, só colocar algumas coisas, mas a mensagem, né, principal que eu queria deixar é essa, né, para que a gente possa permitir, através das nossas próprias ações, né, que os jovens eles tenham esse espaço, né, que a gente não queira enquadrar eles no modelo que a gente considere melhor, né? O jovem precisa se portar assim, precisa se portar assado. Não, né? Que a gente consiga abrir espaço para ele ser quem ele é, né? Porque ele sendo quem ele é, aí é onde a gente vai não só descobrir os potenciais e tudo aquilo que ele tem de bom para oferecer, mas que esse jovem também vai poder conversar sobre conflitos, resolver conflitos, né? Então é importante a gente não querer, né, colocar esse jovem numa caixinha, né? A gente conseguir permitir que os jovens sejam jovens, né? Então, basicamente, né, a mensagem que eu queria deixar na noite de hoje sobre a mocidade espírita é essa. No NES, então, existe a mocidade espírita, né, Paulo de Tarso, que é a MEPATA, isso
uma tradição, né, entre as mocidades de Franca, né? Em Franca hoje eu acho que a gente já está com, eu acho que 25 mocidades, né? E aí é uma tradição usar essa sigla, né? Então a da mocidade, da nossa mocidade do NS é MEPATA, né? E aí dizer para vocês que nesse período de quarentena, né? A MEPATA está funcionando aí de forma remota, toda terça-feira, às 7h15 da noite. Os jovens, né, que estiverem vendo, ou os pais que tiverem jovens que queiram participar, podem deixar um comentário aí que a gente orienta, né, passa o link da reunião e tudo mais. Mas por fim eu só queria deixar essa mensagem, né, que na minha vida pessoalmente, assim, a mocidade ela tem um significado muito fundamental, assim. Comecei na doutrina espírita, agora já deve fazer, né, uns 9 anos que eu comecei na doutrina espírita. E quando eu comecei na doutrina, eu sempre, eu sempre fui muito de estudar, assim, sempre gostei bastante de estudar. Então entrei no COEM, fiz o COEM. E aí nisso eu tinha lá os meus 18, né, 19 anos. Então eu fiz o COEM, comecei a trabalhar com o COEM, fiquei vários anos, né, com o COEM. E aí depois comecei, conheci a mocidade, fui dar um estudo na mocidade, conheci a mocidade. E aí comecei, né, a participar, tinha até um certo preconceito, assim, né, porque como eu era daquelas Caxias, né, que gostava de estudar, para mim, jovem, não gostava de estudar, né, era tudo, então gostava de ficar lá nos grupos que eu tava, né, e tal. E aí comecei a frequentar a mocidade, e aí descobri todo um mundo novo, assim, de coisas. Então, para mim, assim, e aí nisso eu fui pegando aí funções, né, de liderança dentro dos trabalhos de mocidade, dentro do departamento de mocidades da USE, e aí fui então entrando nesse mundo, né, da juventude, e hoje eu sou completamente apaixonada, assim. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para a gente desenvolver com a juventude, aprender, né, com a juventude. Hoje já tenho os meus 31 anos, né? Mas eu vejo que a gente nunca para de aprender. Na verdade, trabalhar com a juventude, a gente não, a gente não consegue, ou a gente não pode ficar parado. Então a gente não consegue fazer a mesma coisa por muito tempo. Logo a gente precisa se repaginar, achar uma nova forma de trabalhar, achar uma metodologia diferente, né? Pensar em formas diferentes de fazer as coisas. Então, assim, eu tenho um amor imenso assim por esse trabalho com a juventude, justamente por isso, né? Porque ele é desafiador, mas ele é muito, muito, muito gratificante, né? Assim como outros trabalhos também dentro da casa. Não desmereço nenhum, né? Mas sei que cada um tem se alinha mais, né? Com determinado tipo de trabalho. E eu gosto bastante desse trabalho com a mocidade. Então considero que a gente precisa sim, né? Dar essa atenção, abrir esse espaço, trabalhar com o jovem, né? Não é trabalhar para o jovem, né? Ou o jovem trabalhar para a gente, não. É a gente junto construir, né? É isso que tem funcionado, né? É o método que mais tem funcionado. E no NES também, né? A gente sempre teve muito espaço para trabalhar. Os meninos que continuam com o trabalho da mocidade hoje também tem todo o espaço e apoio, né? Que eles precisam. Então, quando eu faço essas colocações, né? É porque a gente, nas nossas andanças aí pelo estado de São Paulo,
a gente sabe que existem muitas realidades diferentes, né? Aqui em Franca mesmo existem muitas realidades diferentes em que o jovem não tem esse espaço ou esse apoio, né? Que ele é tratado como um aluno ou como um evangelizando. E aí a gente vê que às vezes esse jovem vai muito mais por obrigação, né? Ou porque os pais querem, do que por própria vontade, né? Então, que a gente possa seguir dessa forma, né? Abrindo espaços e trabalhando em conjunto, né? Então, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham uma boa noite. Na próxima semana vocês vão ver sobre começar aí sobre outra atividade, né, da Casa Espírita. Então, acredito que nas próximas semanas vão falar um pouco de mediunidade, né, do curso, do COEM, né, do curso de Orientação e Educação Mediúnica. Então, tá bem interessante esse projeto, né, essas etapas aí, para a gente conhecer a Casa Espírita, né, que é muito importante. A gente saber onde que a gente está, como que as coisas funcionam, né, tudo isso é muito importante. Então, agradeço pela oportunidade, boa noite para vocês. Vou fazer só uma prece para a gente encerrar. E vamos então fechar os nossos olhos e, unidos a estes espíritos amigos, nós agradecemos pela noite de hoje, pela oportunidade das reflexões, que nós possamos internalizar tudo isso e, na medida do possível, colocar em prática. Que esses amigos espirituais possam ir aos lares de todos esses irmãos, fazendo a limpeza fluídica e levando as energias salutares que todos se encontram necessitados. Nós agradecemos pela oportunidade e que assim seja. Então, muito obrigada, pessoal, pela oportunidade e até a próxima. Boa noite.